Olá, tudo bem, mamães? É um grande prazer estar aqui falando com vocês, mulheres e mães empoderadas, sempre buscando informações e conhecimentos na troca de experiências para que possamos cuidar cada vez melhor dos nossos filhos, né? Parabéns a você que participa do Clube do Coque e obrigada, Jamile, pela parceria para a qual eu poderei alimentar ainda mais esse conhecimento, esse conteúdo maravilhoso para vocês, mães. Meu nome é Eliana Ortiz, eu sou enfermeira e pediátrica e especialista em óleos essenciais. Também sou mãe, vó e integrante do grupo. Vou falar com vocês sobre um assunto da qual muitas mães têm dúvida. E isso foi o motivo que me fez ter um curso sobre como formar mães em terapeutas do seu próprio lar, certo? E, e eu estou aqui para falar com vocês sobre uma alternativa natural para vocês usarem em seus filhos, restabelecendo o equilíbrio físico e emocional. Eu estou falando dos óleos essenciais de grau terapêutico, mas veja bem, preste bem atenção. Não estou dizendo para pararem com remédios ou tratamentos que estão já em andamento. Os óleos essenciais são coadjuvantes e podem auxiliar para um resultado mais rápido e eficaz, junto com o seu tratamento convencional. Certo? Os óleos essenciais não são considerados remédios, e sim um produto natural, que ao entrar em contato com o seu corpo, promove o quê? O equilíbrio. O corpo em equilíbrio é um organismo saudável. Os óleos essenciais agem no seu sistema imunológico, fortalecendo-o. Sistema imunológico fortalecido, nenhuma doença tem vez, certo? Para melhor entendimento, eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês, onde eu darei um pequeno resumo de tudo isso que nós vamos falar, né, que nós vamos conversar nessas 4 aulas que vamos ter, certo? Vamos lá? Então, essa é uma apresentação específica do Clube do Coque, tá bom? Para vocês que são do Clube do Coque. Já me apresentei, meu nome é Eliana Ortiz, né? Sou enfermeira e terapeuta, e como eu já disse, eu tenho um treinamento, né, onde eu treino, né, um ensino básico para que as mães se tornem terapeutas dos seus lares. E aqui no Clube do Coque eu vou ensinar especificamente para as crianças, tá? Como você usar os óleos essenciais em crianças, certo? Esses 4 encontros vão ser um conhecimento básico, mas de muito valor, certo? Hoje eu vou explicar o que são óleos essenciais terapêuticos, onde eles vêm, um pouco da sua história no decorrer dos anos, né? Porque ele não é uma novidade, e como os óleos são extraídos. No nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre as formas de uso, as formas seguras de usar um óleo essencial em seu filho e como você certificar que esses óleos são 100% naturais. No nosso terceiro encontro, eu vou ensinar como usar os óleos essenciais para restabelecer o sistema respiratório e o sistema digestivo, e quais os óleos são indicados para os tipos de problemas, certo? E no quarto e último encontro, eu vou ensinar como usar os óleos essenciais para ajudar no sistema imunológico e no sistema emocional. Claro, indicando os óleos específicos para essas patologias. E como você vai adquirir, como e onde você adquirir os óleos essenciais. E teremos uma surpresa na última aula, mas para isso você terá que assistir às 4 aulas, certo? Então vamos lá. De onde vêm os óleos essenciais? Os óleos essenciais são extraídos das plantas. Foram estudados mais de 7.500 espécies de plantas e somente em torno de 300 são para o uso terapêutico.
é possível extrair óleos essenciais de caule, folhas, flores, frutos, raízes e resinas. Cada um tem um método específico de extração, né, de retirar os óleos deles. Para ter um óleo 100% puro, é necessário que ele seja colhido no seu habitat natural, no seu habitat de origem, onde é plantado lá naquela região onde ele é específico, onde ele é o seu habitat natural, com as condições climáticas e o solo favorável. Para quê? Para o desenvolvimento completo da planta, para que ela seja extraída todas as propriedades químicas e terapêuticas. E muito importante que o solo onde são cultivados seja livre de qualquer tipo de química e de agrotóxico, para garantir a pureza de um óleo essencial. Certo? E para a certificação, né, desses óleos, é necessário que seja, né, cumprido uma série de requisitos e testes científicos, garantindo que ele está livre desses agrotóxicos e qualquer outro componente químico que não seja da natureza do óleo. Então, a gente precisa certificar muito disso. Essa foto, por exemplo, é uma folha de hortelã aqui, e aqui é a mesma folha de hortelã, só que ela está 70 vezes maior. Ela é olhada aqui no microscópio, certo? Isso aqui são as bolsinhas dos óleos essenciais, onde aqui os óleos essenciais ficam, e quando você espreme, por exemplo, essa folhinha, você percebe que ela é extraída, um suco dela, né? E o aroma, tá? Então, aí é nesse local onde ficam armazenadas os óleos essenciais. Você percebe isso também com a casca do limão, com a casca de folhas cítricas, certo? Onde também você consegue sentir, né, o óleo essencial quando você espreme a casca de um limão. Para se fazer um frasco de óleo essencial, dependendo do óleo, é preciso muita matéria-prima, ou seja, muita planta precisa ser colhida para que seja extraído o suco, que seja extraído e separado os óleos essenciais puros dos outros componentes, como o bagaço, as folhas e a própria água, né, da planta. E esse óleo, né, que sai, ele é de grau terapêutico, esse óleo puro. Tá? Um exemplo, para você fazer 15 ml de óleos essenciais de limão, você precisa de 45 limões, da casca de 45 limões, para você fazer 15 ml de óleo de limão. No caso, para você fazer. No caso, para você fazer 1 litro de óleo essencial de rosas, sabe o óleo de rosas? Ele é um dos óleos mais caros que tem. Você precisa de 3.000 quilos de flor da rosa, mais de 1 tonelada de pétalas. Você precisa, para fazer óleo de jasmim, 7.000 quilos da flor, cerca de 8 milhões de pétalas. Então, veja bem, né? São um dos óleos mais caros, por quê? Por causa disso, né? Para ele ser 100% naturais, ele precisa aproximadamente dessa contagem. 33 quilos de folha seca para fazer um óleo de patchouli, de 100 a 200 quilos de casca de canela para fazer 1 litro. Tá? Então, assim, dependendo da planta, realmente a forma da extração, aonde ela vai ser colhida, existe um preço dos óleos, certo? E os óleos, eles não são algo novo, né? Os óleos, eles são muito antigos, mas muito antigo mesmo, coisa de 3.500 anos de Cristo, tá? Que já se usava os óleos essenciais. É, Onde várias regiões, né, uma das primeiras foi lá na região do Egito, eles usavam em rituais para beleza. Apenas os nobres poderiam usar os óleos essenciais.
A Cleópatra usava como cosmético para o rejuvenescimento da pele, motivo dela ser uma das mulheres mais belas do mundo. E também era aplicado nos rituais dos mortos para as mumificações e doenças. Né? Não sei se vocês sabem, eles passavam os óleos essenciais nas múmias, né? E depois de muitos anos, se abria as tumbas e as múmias estavam lá, a pele dela perfeitamente intacta, pelo fato, né, de ter passado esses óleos essenciais. Então, para você ver o quanto eles são potentes. Tudo foi confirmado, esses fatos todos foram confirmados através de um documento. Esse documento chama Papilo de Herbes. O Papilo de Herbes é uma escritura, foi uma escritura achada pelos arqueólogos, né, que são as pessoas que estudam, né, essas coisas antigas. E do outro lado do mundo, os sumérios, eles há milhares de anos antes de Cristo ainda, usavam em fabricação de perfume. Na China, o imperador o Shen Yun, ele já usava também para tratamento de saúde, há 2.500 anos de Cristo. Em Roma, eles usavam em casa para banho e alívio de dores musculares. Aí, quando Jesus nasceu, né, os óleos foram usados na guerra, né, aí entrou vários cientistas, especialistas, médicos, né, que começaram a estudar. Quando Jesus nasceu, ele recebeu 3 presentes dos 3 reis magos. Ele recebeu ouro, mirra e incenso. A mirra e incenso são cascas de árvores que são coletadas como resinas e elas se transformam em pedras e eram queimadas e usadas como incenso, né, para purificar o ar e o ambiente, né, e fazer um tratamento no ambiente, tipo, eles faziam para purificar o ar, tá? O seu valor era tão alto que na época e até hoje três, a mirra e o incenso, né, o olíbano, eles são 3 vezes mais caros do que o ouro, tá? De tão assim grande que é o valor deles, né? O valor deles lá nessa região, tá? E como que se extrai os óleos essenciais hoje, né? De acordo, né, que foram evoluindo, foram melhorando cada vez mais, tem inúmeros estudos e comprovações, né, dos óleos essenciais, e para isso, e para que seja cada vez melhor, né, mais puro óleo, para que isso seja possível, é necessário um investimento financeiro altíssimo em equipamentos de ponta e higienização. Por outro lado, os estudos científicos, eles precisam de pesquisadores, de médicos, cientistas e especialistas, onde, infelizmente, nem todas as empresas que produzem óleos essenciais têm. E também precisa da parceria com os agricultores. Para quê? Para fazer o cultivo dessa planta, o cultivo certo dessa planta, desde a semente até as condições do solo, do clima e a entrega ao destilador. E quem é o destilador? O destilador é quem faz a extração dos óleos essenciais, sendo fundamental a garantia da sua pureza nesse processo de transformação da planta em óleos essenciais, que é uma ciência que nós falamos que é uma arte, né? É necessário equipamento, material e escolha correta para o método específico de destilação. E cada planta tem que é exatamente a separação das substâncias químicas. O método mais comum, né, de extração é a destilação a vapor, onde se coloca as plantas ficam num suporte, né, num suporte em cima e embaixo fica uma água fervendo.
vamos dizer assim, né? Fica uma água fervendo. E as moléculas são liberadas, né? Elas são liberadas num processo gasoso, onde elas esfriam e condensam. Né, condensam e transformando em óleo. Cada espécie precisa de uma temperatura adequada. Se aquecer muito, perde propriedades químicas. Se tiver muita pressão, perde propriedades químicas. Então, tem que ter, né, muito cuidado, né, muito estudado a forma de destilação. Outra é a hidrodestilação, onde o material é imerso dentro da água fervendo. Ela não fica embaixo, só no vapor, ela é imersa dentro da água fervendo, usado principalmente em cascas de árvore e resina, que é o caso do mirra e do olíbano, tá? Para se extrair o óleo essencial deles, precisa ser desta forma. A outra é a pressão ou pesagem a frio. O que é isso? São máquinas e são usados geralmente para as frutas cítricas, limão, laranja, porque é onde se colocam as frutas, elas vão rolando nos cilindros, cheio de pontas, eles vão perfurando as cascas, né, que vão perfurando, e essas cascas vai extraindo os óleos, que vai cair em outro recipiente, vai fazer todo o processo de condensação e separando o óleo da água, casca, folhas e etc. Os óleos essenciais, eles têm que ter um processo de envasamento muito correto também, tá? Eles têm que ser em vidro escuro e tem para ser protegido da luz. Tem que ser em vidro, nunca em plástico, e também tem que ser vidro escuro. O cultivo da planta em seu habitat natural, além da coleta, né, da colheita, destilação, o transporte e o envasamento, é fundamental para garantir o quê? A higiene, limpeza e a pureza dos óleos dos óleos essenciais, né? Então você precisa ter todo esse processo numa união só, né? Para a gente ter um óleo essencial puro. E temos que ter muito cuidado, né? Não confundir óleos essenciais e essências. São completamente diferentes, uma vez que a essência não possui atuação terapêutica. São muito mais baratas e podem ser compradas em vidros brancos e plásticos. São produtos sintéticos, compostos por uma ou duas substâncias químicas que foram isoladas e, assim, perdem completamente a capacidade de atuar no nosso organismo. Lembra da destilação, onde eu falei que separa os componentes da planta, a água, o óleo, as folhas, que são todas separadas? Nessa água ainda possui propriedades aromáticas, né? Onde o laboratório pega esta parte, que é muito mais barata, né, e que tem cheiro, e produz, modifica, né, sinteticamente o cheiro daquela planta, né? Logicamente, modifica de uma forma igual, né? Aumenta, né? O cheiro o cheiro daquela planta, por isso que chama essência, né? Que é o cheiro. Sabe essa água aqui, sabe a água de cheiro, né? A água de rosas, que muita gente usa para limpar a pele? Então, essa água de rosa é exatamente esta água que quando tira né, quando se separa, que sobra, né, essa água, é exatamente essa. Só que elas são retiradas, é um produto, é um produto natural. A água de cheiro é um produto natural, tá? Que também é chamado de hidrolato. Tá? Se alguém falar assim, eu preciso de hidrolato de goiaba, hidrolato é a água extraída na hora da destilação dos óleos, tá? São muito bons, porém as propriedades são menores, bem menores, as propriedades químicas da água dos óleos essenciais, né? 100 vezes menor, por exemplo, é muito menor mesmo, mas ela tem propriedades químicas.
E os florais, sabe os florais de bar? Eles são ótimos também, excelente para o nosso organismo. É um produto que ele é retirado do hidrolato, né? Os florais são retirados da água, só que o processo dele é bem específico, tá? Se usa aquela água que já tem, né? Tem um poder também terapêutico, só que quem faz envolve energia, vibração, é, nesse processo todo, tá? Da pessoa que está fazendo o floral. Existe todo um ritual para isso. E os óleos essenciais, eles são quimicamente complexos, uma vez que são extraídos diretamente da planta, de modo adequado, de acordo com cada modo, né, com cada tipo de destilação, preservando as propriedades químicas para atuar dentro das células, sendo utilizada para tratamento e prevenção de vários problemas que afligem o ser humano, tanto no campo físico como emocional. Por exemplo, os antibióticos, eles não conseguem entrar dentro das células. Já os óleos essenciais conseguem. Isso é para as pessoas entenderem, para vocês verem o fantástico poder que os óleos essenciais têm, certo? Não existe pouquíssimo antivirais, pouquíssimos, tá? Eu conheço pouquíssimos antivirais. E os óleos essenciais, os antivirais, eles entram dentro das células para matar vírus. Já os óleos essenciais, eles entram dentro da célula, organizando e equilibrando ela. Então, assim, é fantástico o poder dos óleos essenciais, certo? E a minha missão é ensinar cada mãe a ser uma terapeuta do seu lar, como eu já disse, aprendendo a usar as diluições corretas como um óleo puro. E, com certeza, as chances de dar algo errado são mínimas. Quer coisa mais natural que a água? Em excesso, tem seus problemas colaterais se você beber 15 copos d'água. Inclusive, brocos são naturais. Existem pessoas alérgicas a eles. Também é assim com os óleos essenciais. Cautela e bom senso, sempre, sendo que cada organismo é diferente do outro. Por isso, né, nessas quatro semanas que nós vamos passar juntos, nós vamos auxiliar, eu vou te auxiliar e orientar como usar os óleos essenciais com segurança, que devem ser óleos que são aprovados pela Anvisa e pela Covisa, óleos que possuem o certificado CPTG. Que certificado é esse? É um certificado de pureza terapêutica garantida, emitido por várias empresas, tá? Essas empresas em conjunto, onde elas fazem mais de 54 testes, lote a lote. O que quer dizer isso? A mesma pureza, desde a destilação até quando chega na sua casa. Lembrando que essa pureza e garantia vem desde a plantação do local, né, de origem das plantas, a colheita, a destilação livre de impurezas, as toxinas, de impureza em toxinas e os equipamentos novos e atuais, o envasamento dentro da norma de higiene, num processo automático, onde, se alguma dessas fases falhar, não passa no teste do CPTG, certo? Então, é maravilhoso, sabe, assim, nós entendermos um pouco, né, um mínimo para que você possa usar com segurança os óleos essenciais dentro da sua casa, dentro do seu lar. E que bom que você chegou até aqui. Isso quer dizer que você tem interesse em conhecer mais sobre os óleos essenciais. E na semana que vem, vou lhe ensinar como usar na prática, de forma segura, em seus filhos. Iremos aprender uma massagem que é o uso tópico dos óleos essenciais em pontos específicos, pontos em aromaterapia,
para maior benefício das propriedades dos óleos no nosso organismo, né? No organismo do seu filho. Falaremos também sobre a ação dos óleos essenciais de forma aromática, o cheiro, inalando, que age em nosso sistema nervoso, que é o principal sistema do nosso corpo, onde todos os sistemas estarão interligados. Então, não perca nosso próximo encontro aqui no nosso Clube do Coque e venha se tornar uma terapeuta do seu lar, ajudando seu filho e toda a sua família a viver de forma saudável, simples e segura, principalmente natural, proporcionando bem-estar físico e mental. Dúvidas sobre a aula de hoje? Pode entrar em contato comigo. Até mais, um abraço e um grande beijo da Ortiz.